Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 1. Relato 7. O alvorecer no Monte Nokogiri. Certo dia, em 1931, Meishu-sama recebeu a seguinte revelação divina: vá ao templo Nihonji, situado em Boshu. Imediatamente, ele nos relatou o acontecido. Felizmente, como um de seus discípulos era amigo íntimo do Bonzo Tanaka, responsável pelo referido templo, a ida ao Nihonji ficou logo acertada. Na época, mensalmente, Meishu-sama costumava realizar sessões de poesias, seja em locais de belas paisagens ou por ocasião de idas a templos. Assim, durante aquela viagem, também haveria uma sessão. Meishu-sama residia em Omori, e no dia 14 de junho, a comitiva, composta por 28 pessoas, deixou a estação de Ryogoku e seguiu de trem até a estação Rota. À noite subimos o monte Nokogiri e chegamos ao templo Nihonji. Naquela noite, Meishu-sama e o Bonzo Tanaka conversaram até tarde. Nós, da comitiva, fomos muito bem recebidos e, após momentos bastante agradáveis, fomos descansar. Cochilamos um pouco e acordamos de sobressalto com um chamado em voz alta. 3 horas da manhã. Fizemos os preparativos e partimos, ainda no escuro, de lanterna na mão, rumo ao topo do monte. No meio do caminho, o céu começou a clarear, mas nada enxergávamos devido ao forte nevoeiro. Esperávamos a alvorada, quando finalmente os primeiros raios despontaram a leste e o sol se levantou por entre a neblina. Conforme esta se dissipava, íamos avistando a região onde antigamente localizavam-se os 8 antigos feudos da região de Kanto, além do monte Kiyozumi, que fora escalado por Nichiren. Não há como exprimir a sensação misteriosa e sublime daquele instante. Sentíamos-nos no céu e entoamos com Meishu-sama a oração Amatsu no Rito e a oração Kami-goto, com uma voz de alegria surgida do fundo do coração. Ainda hoje, recordo-me do frescor daquela manhã. Nesse momento, Meishu-sama recebeu a revelação sobre a transição da noite para o dia em âmbito mundial. Ao mesmo tempo, fora-lhe outorgada uma grandiosa missão. Posteriormente, ele nos falou a esse respeito. Nota de rodapé. Amatsu no Rito significa literalmente oração do céu. É uma prece milenar comum ao povo japonês, entoada na nossa igreja. Kami-goto, oração de tradição shintoísta, entoada para purificar as nuvens espirituais, renovar a energia espiritual e alinhar o ser humano com a verdade. Relato 8. Associação de poemas humorísticos. Meishu-sama estava sempre planejando algo novo, e seu entusiasmo e empenho para a realização desses planos eram surpreendentes. Por exemplo, quando começou a compor tanka, apesar de não haver estudado esse tipo de poema, ficava completamente absorto, chegando a ficar acordado até as 2 ou 3 horas da madrugada, compondo com um cachimbo na boca. Além de poemas tradicionais japoneses, Meishu-sama estimulava os membros a compor kanku, poemas curtos, que eram mais fáceis de serem elaborados. Posteriormente, incentivava-os a compor urai-kanku, poemas humorísticos com maior número de versos. Por meio de crônicas, epigramas e paródias sobre os textos búdicos, ele nos ensinava a necessidade do riso em nosso dia a dia. Fazer rir requer grande habilidade, e se a pessoa não é inteligente, não o consegue. Nesse ponto, Meishu-sama tinha um raciocínio muito rápido,
bem como um talento especial. Mesmo na conturbada fase em que vivíamos em Omori, ele estimulava ainda mais o riso entre os que estavam ao seu redor, chegando a fundar o Shouakai, uma associação cujos membros compunham poemas humorísticos, encorajando-nos e estimulando-nos a superar as dificuldades. Nesse mesmo período, a fim de vencer o jornal Aizen, Meishu-sama alugou uma casa. Esse imóvel, que ficava perto da residência de Omori, também era utilizado como alojamento para jovens dedicantes que preparavam a própria comida e saíam todos os dias para vender os jornais dentro e fora da cidade. Naturalmente, as pessoas ainda não compreendiam o ideal de Meishu-sama e, de vez em quando, os jovens eram tratados como pedintes e expulsos com palavras rudes ou até mesmo afugentados por cães. Desse modo, não conseguiam vender os jornais conforme o previsto. Todavia, como a fé é realmente algo gratificante, esses dedicantes se empenhavam com fervor e com um grande desejo de servir em prol das pessoas e do mundo. Mesmo hoje, em que editamos o jornal Eiko, esse desejo continua sendo o mesmo. Meishu-sama, reconhecendo o esforço de tais pessoas, encontrava tempo até para organizar reuniões com o objetivo de alegrá-las e recompensá-las, e graças a esse incentivo, todos trabalhavam bastante motivados. Havia composições extremamente engraçadas e, como o orador as lia de maneira impecável, essas reuniões eram bem mais divertidas do que qualquer manzai sem graça. Todos riam muito e eu mesma cheguei a ficar com dores nos músculos da barriga durante quase um dia. Obviamente, Meishu-sama ria tanto que chegava a assoar o nariz enquanto derramava lágrimas. Essa cena era, por si só, mais uma fonte de divertimento. Concluindo, Meishu-sama criava uma atmosfera na qual todos conseguiam esquecer as adversidades do dia a dia e viam nascer novas esperanças no amanhã, quando mais uma vez se empenhariam com o espírito renovado. Creio que vivíamos dias de profunda alegria. Relato 9. Era sempre uma pessoa paradisíaca. Vários fatos ocorreram depois que nos mudamos para Tamagawa. Meishu-sama passou a ser vigiado pela delegacia de polícia local. Gostaria de relatar uma passagem interessante que ocorreu. Visto que a área ocupada pela propriedade em Tamagawa era bastante extensa e chamava a atenção, o delegado da polícia local veio nos dar as boas-vindas bem cedo de manhã. Naquela época, Meishu-sama acordava um pouco mais tarde e, nesse dia, ainda estava descansando. Então, a pessoa que atendeu à autoridade disse que Meishu-sama estava dormindo e dispensou-o sem maiores formalidades. Esse fato fez com que o delegado se ofendesse, pois viera especialmente cumprimentar Meishu-sama e sentiu-se tratado com desconsideração. Obviamente, essa não foi a única razão, mas esse incidente e outros que ocorreram posteriormente nos causaram vários aborrecimentos durante o período em que moramos em Tamagawa. Em 1937, a coexistência da atividade religiosa com a terapêutica foi proibida e, sem opção, tivemos que nos restringir à segunda. Nosso trabalho passou a ser considerado uma terapia milagrosa. Com o transcorrer dos dias, aumentou o número de pessoas que nos procuravam, e essa situação alcançou seu auge no final de 1940. Havia assistentes e ministros que auxiliavam, mas, como o número de pessoas ultrapassava mais de 100 por dia, frequentemente não tinha tempo nem mesmo para almoçar, tornando-se, assim, um cansativo trabalho físico e mental. A fadiga se estampava no rosto de Meishu-sama a cada dia, o que me causava profunda preocupação.
Em um final de tarde, ao regressar ao Fusmitei, ele foi servir-se de saquê, mas, após o primeiro gole, empalideceu e sofreu uma isquemia cerebral. Enquanto eu pensava em uma maneira de aliviar o ritmo de suas tarefas, feliz ou infelizmente, começaram a surgir indícios que levariam à proibição da prática terapêutica. Pensando nessa possibilidade, Meixo-sama se antecipou e decidiu parar com tudo antes que chegasse uma ordem judicial. Ele então entregou à delegacia de Tamagawa uma carta que comunicava a interrupção de suas atividades. Os policiais a receberam sem disfarçar a surpresa. Eu sentia que era uma época de grandes mudanças, extremamente providencial, tanto para a saúde quanto para a expansão que ocorreria daí por diante. Todavia, no que dizia respeito ao aspecto financeiro, podemos dizer que foi um duro golpe. A residência em Tamagawa havia sido adquirida com o dinheiro de um empréstimo, e ao assinarmos o contrato de venda, descobrimos que o proprietário havia firmado outro contrato com o Sr. Goto, o que gerou um processo judicial. Com isso, tivemos que fazer um depósito em juízo e o processo se prolongou até alguns dias antes da ascensão de Meixo-sama. A esposa do Sr. Goto e eu nos encontrávamos ocasionalmente em alguns eventos e éramos próximas. Creio que a contenda se prolongou devido ao fato de ambos os maridos serem teimosos e não terem cedido. Como todos sabem, o pote de glicínias de Ninsei no Nomura acabou ajudando a reconciliá-los. Com isso, o longo processo judicial chegou ao fim e nasceu um relacionamento amistoso entre as famílias. Pouco tempo depois, após ter deixado tudo esclarecido e solucionado, Meixo-sama ascendeu. Voltando ao assunto principal, após interromper suas atividades em Tamagawa, Meixo-sama passou a formar novos terapeutas e a pintar imagens de Kannon com a fundação da Associação dos 100 Kannon. Geralmente, quando conseguia terminar o trabalho pela manhã, saía à tarde para um passeio. Caminhávamos juntos pela bela região de Musashino, localizada às margens do rio Tamagawa, e, dependendo do dia, decidíamos que direção tomar. Durante tais passeios, ele falava sobre as construções futuras que realizaria. Para Meixo-sama, que era sempre otimista em relação ao futuro, as adversidades eram insignificantes. Entretanto, na realidade, ele até tinha sofrimentos e aflições, mas, como de costume, jamais tocava em assuntos negativos. Eu acho que ele era realmente um ser celestial. Qualquer pessoa comum reclama ou lamenta por algo que já passou, mas por ser paradisíaco, diferenciava-se de todos. Nesse ponto, penso que nós deveríamos seguir seu exemplo.